Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas sobre administração geral, trazendo aqui mais um tópico para a gente fechar o pacote ali de teorias administrativas. O que a gente vai fazer hoje é uma visão geral, uma visão comparativa para a gente entender as ênfases e algumas características das teorias e vendo elas em conjunto, ou seja, numa visão panorâmica, para a gente consolidar o nosso entendimento. E essa parte que eu estou comentando com vocês, da gente falar o tipo de ênfase que cada uma das teorias dá e ao mesmo tempo a visão de homem que cada uma dessas teorias tem, esse é um ponto bastante cobrado em provas de concurso. Então a gente resolveu sintetizar isso para ajudar vocês a ter isso muito claramente memorizado, beleza? E aí a gente está falando, a gente sempre diz isso, né, pessoal? Na maior parte das aulas a gente está dizendo, isso aqui é mais importante entender. E aí, de vez em quando a gente diz, isso aqui é para memorizar. Aqui a gente tem muita coisa para memorizar, então é uma aula um pouquinho diferente. A gente vai ver uma série de quadros passando pelas principais características das diversas teorias para a gente ter essa visão sintética e de pontos que são muito cobrados em prova, beleza? Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês, então a gente vai ter uma visão geral das teorias administrativas. Bom, o que a gente precisa lembrar, inclusive para efeito de prova, isso aqui também é cobrado. A gente já fala sobre isso em outras aulas, mas aqui é bom a gente reforçar, né? Ou seja, a ideia de que quando a gente olha para todas as teorias, todas elas são válidas, o que não quer dizer que sejam perfeitas. Elas são incompletas, elas têm alguns problemas, algumas contradições, elas têm limitações, elas têm falhas, mas todas elas, quando a gente diz que elas são válidas, quer dizer que elas têm alguns elementos que servem de aprendizado até hoje. Não é só a validade histórica, né, do que significou lá, mas se a gente volta, por exemplo, lá na administração científica de Taylor e vê a questão da remuneração variável, a gente sabe que esse é um conceito que é aplicado hoje, por exemplo. Né? Assim como o conceito de supervisão funcional, né? Assim como alguns princípios da teoria clássica de Fayol são aplicados ainda hoje. Então todas essas teorias têm algum nível de validade, ainda que sejam incompletas, ainda que sejam imperfeitas. E cada uma dessas teorias surgiu como respostas aos desafios que existiam nas suas épocas. Então a gente está voltando mais de 100 anos no tempo, olhando o que aconteceu ao longo do século XX, já na primeira década do século XX, quando começamos ali com a administração científica, né, com Taylor, e aí você tinha os desafios próprios daquele momento, e cada uma das teorias que vai surgindo não vai surgindo do nada. A gente está falando de um processo evolutivo em que cada abordagem influencia a escola seguinte, seja para questionar alguma coisa, seja para aprofundar alguma coisa que tinha na escola anterior. Então cada uma é um ponto de partida para a próxima. E todas foram parcialmente bem-sucedidas e têm conteúdos aplicáveis aos dias de hoje, seja na administração de empresas, e atenção, seja na administração pública, como de vez em quando é cobrado em prova. Ou seja, todas as teorias têm algum tipo de ensinamento que pode ser aplicado hoje à administração pública. Bom, vamos relembrar a passagem dessas teorias, né, pessoal, a partir de uma visão de evolução. A primeira abordagem que a gente vê é a abordagem clássica. E lá na abordagem clássica a gente vê duas vertentes, que são a administração científica, marcada por Taylor, e a teoria clássica, marcada por Fayol. Mas atenção, relembrando, cada uma dessas teorias tem uma ênfase diferente, né? Então esses dois quadradinhos, ou essas duas colunas que a gente vai ver aqui, que esses quadradinhos representam, que são a ênfase e a visão de homem, isso vai ser bastante importante, isso é bastante cobrado em prova, beleza? Então vamos lá. Na administração científica de Taylor, a ênfase está na tarefa. É aquela história de os engenheiros, os administradores, eles procuram encontrar o melhor desenho da tarefa por meio do estudo dos tempos e movimentos para desenhar a tarefa do modo mais eficiente possível. Enquanto na teoria clássica, a ênfase está no desenho da estrutura. E a gente até costuma dizer, né, Fayol tinha esse olhar de cima para baixo, ele olha para o papel do administrador em definir a estrutura e a partir daí o funcionamento da organização. Então sempre se diz essa história de que a administração científica, ela tem um olhar, se a gente olhar para a organização, a administração científica ela olha de baixo para cima e a teoria clássica olha de cima para baixo, né, compondo aí uma visão da abordagem clássica complementar. Então esse é um ponto importante da gente lembrar essas duas ênfases, então muito cuidado, porque às vezes a banca mistura ali as ênfases e a questão fica errada. Então, administração científica com a tarefa, teoria clássica com a estrutura. E o tipo de homem que aparece aqui na abordagem clássica é o homem econômico, que é aquele homem que se move essencialmente por incentivos materiais, financeiros. Então a única preocupação com motivação do indivíduo é oferecer recompensa material para ele. Se der mais dinheiro, ele vai produzir mais. Então você tinha essa preocupação. Você tinha uma preocupação de ser eficiente no desenho do trabalho para o indivíduo não cansar, mas do ponto de vista de motivação, a única preocupação que existia era essa preocupação com o homem econômico, que seria incentivos materiais. A grande contribuição
contribuição da abordagem clássica é ter a proposição de um sistema de regras e métodos administrativos que seriam aplicados à organização. Então, eles são pioneiros das teorias administrativas e iniciam os estudos de você tentar ter regras, de você ter princípios, de você ter métodos administrativos. É claro, tinha uma série de limitações, era uma abordagem de sistema fechado, ou seja, que não olhava para o ambiente, não considerava aspectos psicossociais, emocionais, comportamentais de uma forma mais ampla, né? Não pensava de uma perspectiva sistêmica ainda. Então, claro, né? Era um início aqui e trazendo contribuições que são válidas até hoje, ok? Uma coisa importante para a gente lembrar dessas duas abordagens aqui, que ela era uma abordagem que a gente chama de prescritiva. A gente tem falado isso ao longo das aulas, né? Mas para a gente lembrar aqui. A abordagem prescritiva, ela tem uma ambição de dizer é assim que deve ser feito, é assim que tem que ser. E isso vai aparecer aqui na abordagem clássica. A ideia é, esse é o jeito certo de fazer as coisas. Assim como um médico prescreve uma receita, essa era a visão da abordagem clássica dos teóricos. Eles estavam prescrevendo o jeito certo de funcionar uma organização. Então eles tinham essa ambição. É diferente de algumas escolas que eu vou mostrar aqui, que tem um caráter que não é prescritivo ou normativo, que terão um caráter que seria mais descritivo e explicativo, ou seja, que procuram descrever o que acontece, explicar o que acontece, né? Então são visões diferentes, isso também é cobrado em prova. Então a gente precisa diferenciar as teorias que são prescritivas, também chamadas de normativas, diferenciar elas das escolas que são chamadas de descritivas, com D, né? E explicativas, ok? Então voltando para cá, então essas escolas aqui, a abordagem clássica, ela é prescritiva, ela prescreve o jeito certo de fazer as coisas, como se esse fosse o jeito que as organizações tivessem que seguir para serem eficientes. Bom, depois da abordagem clássica, vem claramente uma abordagem diferente, que é a abordagem de relações humanas. Ela é uma abordagem que muda a ênfase não está nem na tarefa nem na estrutura, mas está nas pessoas. E aí, olhando muito para o indivíduo e a forma como o indivíduo se insere nos grupos informais em que ele está junto ali para trabalhar. E aí surge um conceito que é o conceito do homem social. Diferente do homem econômico, né, que só se move por incentivos materiais, o homem social ele é influenciado por incentivos psicológicos, psicoafetivos, né, emocionais. O indivíduo depende do grupo em que ele está inserido até para interpretar o que é bom, o que é ruim, né? Então, existem os grupos informais, cada indivíduo está inserido em grupos informais e esses grupos influenciam o indivíduo. E a forma pela qual esse indivíduo é liderado, é supervisionado, também afeta a sua disposição, a sua motivação, né? Então, esse homem social, ele não é movido simplesmente por incentivos materiais, ele é mais movido por incentivos emocionais, e é isso que vai aparecer aqui na abordagem de relações humanas. Então ele vai dizer, olha, eu preciso me preocupar com as pessoas se eu quiser ter mais eficiência, né? Então esse vai ser o foco, vai ser a ênfase da abordagem de relações humanas. Então a grande contribuição dela, e ela surge na sequência ali, né, pessoal, a partir dos anos 30 do século passado. Então ela vem, do ponto de vista cronológico, até aqui a gente consegue marcar bem, né, que primeiro vem a escola clássica, depois vem claramente a abordagem de relações humanas, né, fazendo essa contraposição. E ela traz uma compreensão do homem como um ser social e traz a importância dos grupos informais e a importância da forma de supervisão, da forma de chefia, da forma de liderança. É interessante porque ele traz uma coisa aqui que não aparecia na escola clássica também, que é a história de grupos informais. Quando a gente olha para a abordagem clássica, de uma forma geral, ela se preocupa com a organização formal, aquilo que está nos regulamentos, os departamentos estabelecidos, o que está no organograma. E aqui na abordagem de relações humanas se diz, olha, isso aí existe, claro, a organização formal, mas também existem os grupos sociais informais, né? E esses grupos, eles servem de influência para os indivíduos e vão fazer com que os indivíduos possam se sentir de uma forma ou de outra em relação ao trabalho. E o estilo de chefia, se, por exemplo, ele tender a ser mais participativo, ele poderia ser melhor e diferente da visão um pouco mais diretiva, ou claramente diretiva da abordagem clássica, né? Então você traz uma visão diferente de como tratar as pessoas aqui e, de fato, enfatizando as pessoas. É interessante lembrar que essa escola também é uma abordagem prescritiva, ou seja, ela também diz é assim que deve ser,
ok? Então ela também tem essa característica. Depois, a gente aprende isso, né, pessoal, quando a gente vai falando das evoluções das teorias administrativas, que assim, a sequência ela começa a ser um pouquinho forçada, porque na verdade você começa a ter várias coisas acontecendo mais ou menos concomitantemente, né? Então você tem várias teorias influenciando umas às outras, né? E aí fica um pouco difícil você separar as coisas, né? Então a gente acaba seguindo uma ordem que é uma ordem mais lógica do ponto de vista, é lógico, né? Faz sentido do ponto de vista cronológico, mas não é preciso. Então faz mais sentido do ponto de vista lógico mesmo, né? Então vamos lá. A próxima que a gente vai mostrar, deixa eu voltar para os slides aqui, é a abordagem neoclássica, né? Que é aquela abordagem que ela tenta reafirmar princípios lá da teoria clássica, e ela vai fazer isso só que considerando que a gente já está aqui na década de 50 do século passado. Então você já teve uma série de outros aprendizados, você já tem outras teorias aparecendo em conjunto, né? A abordagem comportamental está ali também, né? Você começa a ter o estruturalismo, a teoria da burocracia sendo aplicada às organizações, então você começa a ter várias outras coisas, e isso acaba influenciando a abordagem neoclássica. Então ela reafirma princípios da teoria clássica, mas ela tem uma ênfase mais ampla. Veja, a teoria clássica, a rigor, a gente viu que ela enfatiza a estrutura. A abordagem neoclássica ela é mais completa, ela enfatiza a estrutura, a tarefa e as pessoas. Você vê que ela já tem influência aqui da teoria clássica, tem influência da administração científica, né, que compõe aqui a abordagem clássica, e ainda tem influência da escola de relações humanas, que olha para as pessoas. Então ela tem uma visão mais eclética, uma visão mais completa do que é a administração. E aí ela vai dizer para a gente que o homem, aqui nessa abordagem neoclássica, ele é ao mesmo tempo o homem organizacional e o homem administrativo, que são homens que vão aparecer também em outras escolas que a gente vai ver na frente. Mas o que quer dizer isso? O homem organizacional é o homem que atua em diversas organizações, e em cada organização ele atua de uma determinada maneira. Não é só no trabalho, ou seja, se a gente está na nossa organização trabalho, a gente atua de uma determinada maneira, a gente tem algo a desempenhar ali, uma forma de atuar ali, mas a gente tem flexibilidade para entender que em outro tipo de organização que a gente participe, a gente tem família, a gente tem igreja, a gente tem clube, a gente tem sindicato, tem associação, tem outros grupos sociais. Em cada organização em que a gente está inserido de alguma forma, a gente vai atuar de outra maneira. Então existe essa flexibilidade, e essa é a característica do homem organizacional, ou seja, em cada organização a gente atua de uma determinada maneira. E aqui a gente também vai ter a prevalência do homem administrativo, que também vai aparecer mais adiante, mas é o homem que toma decisões, ou seja, a gente dentro da organização, nós somos tomadores de decisão. Ou seja, a gente está vendo o que acontece, e em função do que acontece, a gente vai escolher se mover de uma forma ou de outra com base naquelas nossas preferências como tomadores de decisão. Então a gente vai querer, em regra, o melhor para nós mesmos, né? Mas isso não significa sempre buscar incentivos materiais maiores para nós mesmos, né? Você pode ter outras coisas que te movimentam. E, além disso, a nossa capacidade de decisão ela é limitada, a nossa racionalidade ela é limitada, né? É o que a gente estuda lá em processo decisório, a ideia de que na hora que a gente vai decidir, pensa da gente numa determinada organização, a gente decide de acordo com a posição que a gente está, a gente enxerga algumas coisas, mas a gente não enxerga todas as coisas, né? A gente não tem todas as informações, a gente não tem tempo nem todos os recursos para processar as informações e tomar a decisão perfeita. Então a gente busca tomar decisões satisfatórias, que sejam as decisões que a gente consegue que sejam as melhores, mesmo sabendo que elas não são ótimas, não são perfeitas, mas são satisfatórias, e aí a gente toma decisões dessa forma, e isso vai determinando o comportamento nas organizações. Então aqui, para a abordagem neoclássica, a gente vai ter essa dupla figura de visão do homem. O homem organizacional, né, que atua de formas diferentes e flexíveis em diferentes organizações, e o homem administrativo, que é o homem que atua ali tomando decisões dentro da sua racionalidade limitada, buscando as soluções satisfatórias que atendam às suas necessidades, e isso vai moldando o comportamento dos indivíduos e também das organizações. Beleza? Bom, uma coisa muito importante que a gente enfatizou muito na nossa aula sobre a abordagem neoclássica foi a contribuição, é que a neoclássica fala muito na busca por objetivos e resultados. Ela enfatiza muito a ideia de que administrar significa perseguir objetivos, a gente administra para alcançar resultados, e é nesse contexto que surge a administração por objetivos, né? Ou seja, uma administração que é desenhada a partir de objetivos estratégicos que vão sendo desdobrados nos níveis táticos e operacionais para que as organizações funcionem melhor. E essa abordagem também é prescritiva, ou seja, ela também prescreve
como as coisas devem ser. Ela tem essa ambição de descrever princípios universais que vão valer para as organizações, né, como um todo. Então aqui já é uma visão mais ampla, né, ou seja, ela se inspira na teoria clássica, tanto que é chamada de neoclássica ou novo-clássica, né, só que ela traz uma visão mais abrangente com o aprendizado que ela teve aí em algumas décadas, né, de novos conhecimentos, novas práticas, novos experimentos surgindo, e fica difícil você ignorar a complexidade que vai aumentando, né, da nossa compreensão do indivíduo e, claro, das organizações. Bom, e depois, pessoal? Até aqui a gente falou muito das escolas que são prescritivas, né? A abordagem clássica, com a administração científica e a teoria clássica, depois a abordagem de relações humanas e a abordagem neoclássica. Agora a gente vai entrar aqui no campo das escolas que são descritivas, e a gente vai começar aqui com a abordagem comportamental. Então ela é descritiva ou explicativa. Ela tenta descrever o que acontece, explicar o que acontece, mas ela não tenta dizer é assim que tem que ser. Ela tenta descrever e explicar em vez de prescrever um caminho. Ok? A abordagem comportamental, de certa forma, a gente sempre entende ela como prima da escola de relações humanas, porque ela também tem ênfase nas pessoas. A diferença é que, enquanto na escola de relações humanas o olhar estava mais focado no indivíduo dentro do grupo informal, aqui você olha para as pessoas, mas a relação das pessoas com a organização como um todo. Não só o grupo informal em que ela está inserida, mas com toda a estrutura e funcionamento da organização. E aí você começa a pensar, não é à toa que na abordagem comportamental a gente estuda diversas teorias, né, pessoal? Diversas teorias de motivação e liderança. Pensa lá em motivação, a gente estudou voltando, né, em Maslow, Herzberg, McClelland, né, a gente fala de a teoria X, teoria Y, a gente vai falando ali de vários autores diferentes que tentam estudar a motivação, liderança, a liderança bidimensional, então várias teóricos vão surgindo aqui, trazendo formas de discutir. Olha, existem, e essa é a discussão central da abordagem comportamental, existem objetivos diferentes entre o indivíduo e a organização. O indivíduo quer uma coisa e a organização quer outra. Mas quando você consegue conciliar esses objetivos individuais com os objetivos organizacionais, você vai ter as pessoas produzindo o melhor possível, né? Então essa vai ser a ideia. E você vai ter aqui o conceito do homem administrativo, que a gente viu aqui um pouquinho antes, né? Que é o homem que toma decisões, ou seja, é o homem que toma decisões dentro da sua racionalidade limitada, e é por isso que o comportamento dentro das organizações pode ser explicado também dessa forma, ou seja, entendendo cada indivíduo ali dentro como um tomador de decisão. A organização como um todo é um sistema de decisões em que cada pessoa é um agente decisor e as suas decisões levam a determinados comportamentos, e a organização vai evoluindo ao longo do tempo dessa forma, por meio dessas escolhas que cada indivíduo faz, buscando as soluções satisfatórias para si, né? E aí a grande contribuição da abordagem comportamental é exatamente o reconhecimento da importância dos fatores de motivação sobre o desempenho dos indivíduos. Então é aqui que a gente vai encontrar as várias teorias de motivação e liderança, ok? Então aqui lembrar que a ênfase é nas pessoas, o homem é o homem administrativo, e essa é uma abordagem descritiva. Depois, pessoal, um pouco ali mais ou menos ao mesmo tempo, né, mas um pouco adiante, a gente vai ter uma outra abordagem essencialmente descritiva, que é a abordagem estruturalista. A abordagem estruturalista, assim como a abordagem clássica, ela se subdivide em duas, né? Só que a abordagem estruturalista a gente costuma dividir ela na teoria da burocracia e na teoria estruturalista propriamente dita, né? Essa vai ser a visão. Então, quando eu falar de estruturalismo, eu posso estar falando aqui dessa visão mais ampla da teoria da burocracia e da teoria estruturalista. Alguma observação que eu faço para vocês, relembrando, a gente falou isso nas nossas aulas anteriores, que alguns autores preferem colocar a teoria da burocracia dentro da abordagem clássica, né, até por uma questão temporal de surgimento das ideias, mas outros autores, como a gente está seguindo aqui, preferem colocar dentro da abordagem estruturalista pelo momento em que essa teoria começou a ser usada mais dentro dessa lógica dos administradores pensando em como organizar, como melhorar a eficiência de suas organizações, né, já um pouco mais adiante, né, então mais próximo desse foco da teoria estruturalista. Então a gente vai seguir esse caminho, mas relembrando que as questões de prova podem explorar essa ideia de que a teoria da burocracia ela é muito próxima, e de fato ela é muito próxima da abordagem clássica.
Beleza? Bom, em termos de ênfase, elas vão ter algumas diferenças. A teoria da burocracia, né, descrita originalmente lá por Max Weber, né, a gente vai entender aqui que ela tem uma ênfase na estrutura, no desenho da estrutura, assim como aparece lá na teoria clássica de Fayol, enquanto a teoria estruturalista ela já vai dar um passo adiante. Além de olhar para a estrutura, ela vai olhar para as pessoas e vai olhar para o ambiente. Você vê que é um entendimento muito mais abrangente, porque a teoria da burocracia ela olha para a estrutura e olha só para a organização formal e ela tem uma abordagem de sistema fechado, porque ela não olha para o ambiente, né? A teoria estruturalista não, ela olha para a estrutura, ela olha para as pessoas e ela olha para o ambiente. Né? Então ela começa a se preocupar com outros aspectos, inclusive aspectos informais e não apenas os aspectos formais. E já é uma abordagem de sistema aberto porque considera o ambiente. Então é um grande passo em direção à próxima teoria, que é a teoria de sistemas. Né? Então ela é bem importante nesse sentido. Então você olha para a estrutura da organização e começa a entender como a estrutura molda o seu funcionamento, como as pessoas se situam e se distribuem dentro dessa estrutura e como é que essa organização se relaciona com outras organizações, e aí vem essa história do ambiente. E aí aqui a gente vai ter a prevalência do homem organizacional. Né? Isso vai ser principalmente verdade para a lógica da teoria estruturalista, porque a teoria estruturalista vai dizer, olha, se a gente olha para o mundo é um mundo de organizações e cada indivíduo ele exerce um papel, um modo de agir dentro de cada organização. A gente já falou aqui do homem organizacional, né, quando a gente falou lá da neoclássica. E a ideia aqui é, o indivíduo ele tem flexibilidade para se adaptar a diferentes organizações e exercer papéis diferentes em cada uma das suas organizações. Pode ser que no seu trabalho você exerça um papel um pouco mais comedido do ponto de vista de engajamento. Você faz o seu trabalho com eficiência para receber o seu salário, mas pode ser que a sua realização esteja numa organização social em que você trabalhe prestando serviço de forma voluntária. Então você faz papéis diferentes em organizações diferentes, e isso seria inerente ao homem organizacional, que é o homem que vive no mundo, que é um mundo de organizações. Né? Então essa é a visão do homem organizacional. Bom, em termos de contribuição, aqui a gente vai separar. A teoria da burocracia, ela traz uma série de contribuições relativas a padrões normativos, a padronização de métodos, a meritocracia, a impessoalidade, enquanto a teoria estruturalista, ela contribui com um entendimento mais eclético de quais são os elementos da organização e como a gente precisa enxergar esses elementos relacionados entre si. Ou seja, ela olha para a estrutura formal, mas também para a informal. Ela olha para dentro, mas também para fora da organização. Ela olha os diferentes níveis que compõem a estrutura organizacional. Ela pensa na estrutura e no ambiente, mas pensa nas pessoas também. Então é certamente o entendimento mais eclético que a gente já tinha tido até agora. Beleza? E na sequência, pessoal, na sequência vai vir a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, da mesma forma, ela vai trazer uma visão de tentar explicar o funcionamento, né? E ela vai trazer uma série de propriedades quando ela diz, olha, eu preciso pensar numa organização como um sistema aberto. Então, o que significa ser um sistema aberto? Significa que você é um sistema que interage com o seu ambiente. Então a ênfase dela, como o próprio nome diz, certamente está nos sistemas, mas também no ambiente, porque não adianta eu pensar no sistema como se ele fosse uma coisa isolada. Se a organização precisa existir como um sistema aberto, quer dizer que ela precisa se relacionar com o mundo ao seu redor, com o ambiente em que ela está inserida. E aqui surge o conceito do homem funcional, e esse não tinha aparecido antes, esse aparece só na abordagem sistêmica. E a palavra-chave aqui é papéis. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada indivíduo está dentro de um sistema, e lembrando, né, pessoal, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes que interagem entre si e produzem resultados que seriam impossíveis pelas partes isoladas. Existem propriedades que só existem quando o sistema está funcionando. A gente até na aula específica a gente deu o exemplo do ser humano, né? Ou seja, cada um dos nossos sistemas, ele existe ali dentro, né? Os nossos subsistemas, o sistema circulatório, o sistema músculo-esquelético, o sistema nervoso, enfim. Mas só quando eu consigo juntar isso, eu tenho as propriedades que caracterizam o ser humano, um ser vivo, né? E as organizações seriam também dessa forma. A gente tem diversas partes que são diferenciadas, especializadas, mas é quando elas atuam conjuntamente que a gente vai ter algumas propriedades que emergem, o emergente sistêmico, que são características daquele sistema. E ali dentro daquele sistema está o indivíduo. E o indivíduo ele vai exercer diferentes papéis aqui dentro, né? E ele vai ter os seus papéis a realizar, e cada indivíduo é isso, né? Ele é um detentor
setor de papéis que interage com outros indivíduos, então a interação entre partes aqui é característica da abordagem sistêmica, e você tem os seus papéis a realizar, e você tem expectativas em relação aos papéis dos outros, e os homens vão se relacionar dentro dos sistemas dessa forma, como parte dos sistemas, exercendo papéis dentro desses sistemas, né? Então esse é o homem funcional. E a grande contribuição é a percepção da organização como um todo, ou seja, não adianta eu olhar para um pedaço específico e pensar na sua interação constante com o ambiente, ou seja, a interação que a gente vai ter da organização com o ambiente, né? De uma forma geral, esse ponto vai ser bem importante. E por último, pessoal, a gente vai ter a abordagem contingencial, né? Que também é, assim como aqui a sistêmica, né? Eu não tinha marcado aqui, ela tem essa tendência a ser descritiva, explicativa, que a abordagem contingencial também. Ela vai dizer o seguinte, ó, a ênfase, quando a gente olha para a abordagem contingencial, a ênfase no ambiente e a ênfase na tecnologia. Por quê? Porque a abordagem contingencial, a grande mensagem dela é: não existe uma única maneira de fazer as coisas acontecerem. Eu não tenho como prescrever uma única maneira das coisas acontecerem. Isso já aparecia aqui na abordagem sistêmica também, dentro do conceito de equifinalidade. Existe mais de uma forma de você fazer as coisas acontecerem e darem certo, né? Então existe mais de um caminho. Cada organização vai ter que responder aos desafios que o ambiente coloca e, claro, vai ter que se adequar ao tipo de tecnologia que ela utiliza. Por isso a ênfase aqui é ambiente e tecnologia, ok? Então vamos relembrar sempre aqui, eu estou fazendo essa aula para a gente lembrar desses pontos, da ênfase, do tipo de homem e se a teoria é prescritiva ou descritiva, ok? E aqui surge o conceito de homem complexo. O que é o homem complexo? É o homem que ele é sujeito a tudo que a gente viu nas outras teorias, né? Ele é movido por incentivos materiais, mas ele também é movido por incentivos emocionais, né? Ele é um homem que também é tomador de decisão, mas dentro da racionalidade limitada. Ele é um homem flexível que pode exercer papéis diferentes, né? Os papéis se relacionam com outros papéis. Tudo isso é verdade. Isso mostra a complexidade do indivíduo e a dificuldade que você tem de repetir aquilo que as primeiras escolas acreditavam que seria relativamente fácil manipular o comportamento humano, e não é, porque o homem é complexo, né? Então a grande contribuição é dizer, ó, não existe o melhor modelo de organização que seja adequado para todas as organizações ou mesmo para uma organização em todas as circunstâncias. Isso vai variar conforme o caso, né? Então essa é a grande contribuição, ok? Pessoal, então indo para a parte final. O nosso foco até aqui era lembrar com vocês e enfatizar esse ponto que é muito cobrado em prova. Essa ideia de que para cada teoria as questões de prova querem saber se você identifica claramente qual é a ênfase, o objeto de ênfase de cada teoria, qual é a sua característica em termos de ser prescritiva ou descritiva e qual é a visão de homem que a teoria tem. Então, várias questões de prova são construídas dessa forma quando se fala de teorias administrativas, beleza? Bom, e o que a gente aprendeu depois disso tudo, né, quando a gente olha para as teorias administrativas hoje, como é que a gente aplica ela, a gente aprendeu que as estruturas organizacionais caminham cada vez mais para visões flexíveis, com grande diferenciação interna e, ao mesmo tempo, uma necessidade de integração para a gente pensar sempre como um todo. Exatamente porque eu diferencio internamente, isso aumenta o meu desafio de coordenação. E a gente tem uma grande intensidade informacional, ou seja, a gente tem muita informação e isso afeta a nossa tomada de decisão, e esse é um dos grandes desafios de hoje. A gente tem inter-relações, ou seja, que não são pré-especificadas dentro e fora da organização, então você tem um dinamismo muito maior do que você tinha antes. Cada vez mais você valoriza o trabalho em equipe com fronteiras abertas, ou seja, reconhecendo a necessidade de interagir com o ambiente. Você valoriza a aprendizagem, ou seja, a ideia de que aprender sempre é fundamental, e a ideia da sustentabilidade, a ideia de que você não pode pensar no curto prazo, você tem que pensar sempre no longo prazo, para dentro e para fora da organização. Beleza? Vamos fazer questão de prova aqui para a gente fechar, pessoal. Olha só, considere a evolução das teorias da administração e indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, primeira. No início das teorias da administração havia uma grande ênfase nas tarefas, verdade, se eu volto lá no início, a administração científica de Taylor, com ênfase nas tarefas, olha a ênfase aparecendo aí. Segundo, o Taylorismo supunha que os trabalhadores eram exclusivamente motivados por recompensas materiais, verdadeira, era o conceito de homem econômico, olha o tipo de homem aparecendo aí. A teoria de relações humanas constata a importância de recompensas sociais. Verdade, a história do homem social, que se motiva por incentivos sociais, emocionais, psicossociais, como a gente costuma dizer.
Por quarto, as organizações ainda são consideradas sistemas fechados, falso. E essa era uma visão lá de trás, né? Mas hoje a gente aprendeu, principalmente ali a partir do estruturalismo, a importância de olhar o que está acontecendo no ambiente, então falso. E por último, há vários aspectos nas organizações que dependem do ambiente no qual estão inseridas. Verdade, exatamente porque não são fechados, são sistemas abertos. Então a gente ficou com 3 verdadeiras, uma falsa e outra verdadeira. Vamos procurar aqui, tá aqui, ó, 3 verdadeiras, falsa, verdadeira, a resposta é a letra B, tá aqui o gabarito oficial. Beleza? Mais uma, pessoal. Ó, questão do CESP. Ele começa com texto, mas o que importa aqui pra gente é a questão, né? Ele vai falar, a abordagem clássica é um dos marcos para o entendimento de como as teorias evoluíram. Outras contribuições teóricas complementares, como a teoria da burocracia de sistemas, também contribuíram para entender o processo. E com relação às teorias organizacionais, julgue os itens que se seguem. Aí ele diz, a organização é um sistema fechado, pois sobrevive em estado de homeostasia dinâmica. Errado, a organização tem que ser um sistema aberto, por isso o gabarito errado. É verdade que as organizações têm homeostase dinâmica na visão de teoria de sistemas, e homeostase dinâmica quer dizer um equilíbrio dinâmico. Quer dizer que exatamente porque elas são sistemas abertos, elas conseguem se adaptar e encontrar outras formas de equilíbrio, ou seja, ela consegue permanecer em equilíbrio, mas não um equilíbrio estático ao longo do tempo, é um equilíbrio que vai mudando, o ambiente muda, ela encontra novas formas de equilíbrio, é isso que a teoria de sistemas introduz para a gente com o conceito de homeostasia dinâmica, né? Mas isso vai valer para sistemas abertos e não para sistemas fechados. Mais uma aqui, pessoal, para a gente fechar com os conceitos de homem. Olha só, relacione os conceitos de ser humano desenvolvido pelos estudiosos às respectivas teorias organizacionais. Aí ela traz 4 tipos de homem, o organizacional, o social, o funcional e o administrativo, e aqui 4 teorias, sistemas, behaviorista, teoria das relações humanas e teoria estruturalista. Bom, a gente começa aqui pela teoria de sistemas, a gente já aprendeu que ele é o homem funcional, então está aqui o 3. Teoria behaviorista é a abordagem comportamental, não é? Que é a abordagem do homem tomando decisões, né? Que é o homem administrativo, é o homem que toma decisões e isso molda o seu comportamento. Teoria de relações humanas é a que introduz o conceito de homem social, então aqui vem o 2. E teoria estruturalista é o homem organizacional, ou seja, aquela ideia de que o homem ele exerce papéis diferentes em organizações diferentes, ele tem flexibilidade para atuar em diferentes organizações. Então aqui a questão basicamente era reconhecer para cada uma das teorias a abordagem de homem que se tem. Né? Então por isso mesmo que a gente fez essa aula, a resposta aqui é 3, 4, 2, 1. Tomara que tenha a resposta, tá aqui, letra E. Tá aqui também o gabarito oficial. Beleza, pessoal? Deu nosso tempo aqui, eu vou fechar essa aula. Então, uma aula que serviu aí para a gente relembrar, não entrar em claro todos os tópicos, que seria impossível, mas para a gente relembrar os principais pontos de cada uma dessas teorias, entender como é que elas se concatenam e, principalmente, a gente destacar 3 pontos que são muito cobrados em prova quando a gente fala de teorias administrativas. Ou seja, entender ali qual é a ênfase de cada uma dessas teorias, a visão de homem que se tem em cada uma dessas teorias e se aquela teoria ela tem uma perspectiva que é mais prescritiva ou se ela é mais descritiva, né? Se ela quer prescrever ou simplesmente descrever e explicar o que acontece. Uma coisa é receitar o que deve ser feito, outra coisa é tentar explicar o que está acontecendo. E cada uma dessas teorias tem visões diferentes sobre isso. Beleza, pessoal? Fechamos então mais essa aula e seguimos com vocês em outras aulas dentro do nosso programa de administração geral. Até a próxima, pessoal. Ótimos estudos e a gente se vê lá.